a aula de número 34 e o assunto é... Cônicas. Novidade. A gente já trabalhou a parábola, já trabalhamos a elipse e tá faltando uma pra gente... Já trabalhamos a circunferência também. A circunferência também. E tá faltando uma, né, pra gente ficar competente no assunto. Parábola, elipse e a circunferência. Então falta a hipérbole. Hipérbole, né? A hipérbole não tem sinal, né, professor Sâmio? Eu percebi já. A hipérbole a gente digita, né? Isso aí, ó. Eu fico aqui, ó, só tentando, né? Então hoje a gente vai falar da hipérbole, uma das últimas cônicas, né? Então, dentro da geometria analítica, do plano cartesiano... Dá pra fazer assim a hipérbole. Não inventa. Não tenta, não. A gente pode criar aquilo. A gente cria umas palavras matemáticas aqui. Não, é porque a gente viu ali que a circunferência tem sinal, circunferência. Isso. A elipse. Olha, faz um negocinho assim e fecha assim, ó. A parábola, concavidade para cima, concavidade... Isso. Aí a hipérbole, ainda não, né? Então o nosso intérprete digita. Ah, que interessante, né? Aqui estamos aprendendo também a linguagem de sinais. Aqui, e ele, enquanto ele aprende matemática, eu acho, né? Pelo menos eu acredito nisso. Tenho fé de que ele aprenda um pouquinho de matemática. Na aula 34, então, a gente vem trazendo o assunto de hipérbole, a gente vai construir os conceitos com vocês, mostrar os elementos, as equações, dentro da mesma proposta das aulas anteriores, tá certo? Então vamos junto, professor Sâmio? Vem com a gente, aula 34.1, onde a gente já se encontra na parte 4 de cônicas, dentro da geometria analítica. Mais um episódio, bora ver. Hipérbole, e vamos também falar sobre a equação da hipérbole. Hiperbólica? Eu ia falar equação hiperbólica. Dentro das habilidades, agora a gente tá fera, a gente tá fechando, né? Porque a circunferência a gente já compreendeu, a elipse também, a parábola já foi, e a hipérbole é a única que tá... Já vai, né? Vamos já entender os detalhes. Vamos lá agora, o oferecimento do dia, e a aula de hoje é oferecida para uma escola muito bonita, bem pintadinha, bem gramada. E aí, já foi nessa? Não, ela parece um pouquinho, porque assim... Quando vem assim, é caô. Não, porque os corredorzão, eu passei no corredorzão assim. Né? Se for de Guajará ou daquela região dali, eu já fui. De Guajará eu só não fui... No IATA, porque no período que a gente estava lá não tinha como chegar, né? O trânsito estava bem complicado. E também nós não fomos acho que é Tanajura, aldeia, que é de barco, e o barco da Seduc não estava lá no dia. Nessas duas já foi, né? Então, na Presidente Dutra, lá no IATA, né? Abraço a todos vocês. E não, calma, que você me prometeu que nós íamos no IATA. Lembra? Vamos sim. Eu lembro, você me prometeu. Vamos falar com a chefe e nós vamos por conta própria, porque o IATA é pertinho aqui, tá, da gente? Pertinho. Bem ali. Vamos lá, então, a aula de oferecimento de hoje vai para a escola, vamos ver? Escola Walter José Zanella, extensão da Moacir Caramelo, a escola mais docinha do estado de Rondônia, no município de Chupinguaia. Então tá lá no Cone Sul. Agora descemos no estado. Cone Sul eu não fui. Aqui é assim, nenhuma. Né? Às vezes a gente tá pra Guajará, daqui a pouco a gente vai a Costa Marques, volta pra Espigão, chega aí. E aqui dá pertinho, né? Porque a nossa última escola foi em Guajará, que foi a Maria Irmã Celeste. De Porto Velho para Guajará dá Irmã Maria Celeste, né? Dá quantos quilômetros de Porto Velho para Guajará? Ixi, quase 1000, né? Para Guajará, não. De Guajará para Chupinguaia? Até Chupinguaia. Pode colocar quilometragem pode botar quilômetro aí. Mas vamos em frente então, porque hoje temos aula para... não, mas faltou um abraço, né? Um abraço especial aos professores presenciais da Escola Walter José Zanella, assim como o beijo no coração a todos os alunos, em especial os do terceiro ano, certo? A parábola aqui, ó. A nossa antena parabólica. Olha o foco lá em cima. Bem mostrado. Como aqui embaixo tem uma haste muito comprida e o foco ficou lá fora, lá, ó, da antena. Então, continuando o assunto de hoje, a gente tira da cartola a parte 4 de cônicas. Vamos lá. Hipérbole, aquela conversa inicial aqui com a gente.
A gente já viu lá na primeira aula, né? Mais um corte numa seção cônica vai gerar uma hipérbole. Mas a gente vai agora conversar tudo isso com vocês, os elementos, onde isso a gente pode encontrar isso no nosso dia a dia. Será que existe algum lugar que faz o uso da hipérbole, né? É isso que a gente gosta sempre de mostrar para vocês, as aplicações. Vamos lá então. Falando da hipérbole... Você já viu frascos de perfume nesse formato? E aí, já viu? Vamos aqui com a gente. Aí sim, ó, temos um frasco de perfume nesse formato. Olha aqui, o que que acontece, né? A silhueta desse perfume, desse perfume é uma hipérbole. Olha lá, que legal, então né? quer dizer que aquelas modelos que põem aquele cropete, o nome daquele troço que põe e sai para fazer filmes mais antigos, não tem? A intenção é essa, Eles né? fazem aqueles filmes mais antigos, de época e tal, e põe aquela roupinha e sai apertando, Né? que eu fico com dó de ver aquilo. Então, olha, essa silhueta desse frasco de perfume representa uma hipérbole que também a gente vai mostrar isso para vocês no plano cartesiano. Aí vai ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Eu não Bora? compro perfume assim. Não compra? Tem menos. Ah. O tanto que perdeu aqui do lado e perdeu aqui do lado. Na cintura, né? Ficou com a cintura muito fina. Mas então, olha lá, quando a gente tem algo diferenciado, assim, ó, olha aí, agora aqui tá mostrando, né, o corte na seção cônica e a gente vê a possibilidade de formar uma hipérbole. É incrível, é fabuloso, é fantástico. É fantástico. Vamos junto aqui mostrar o GIF? A gente gosta desses GIFs animados, né? Porque mostra para vocês a seção cônica aí que vai mostrar o corte que vai gerar uma hipérbole. Que legal. E nesse caso aqui, o plano está cortando, né, de forma perpendicular. Sim. É um corte. Peraí, então se é um corte perpendicular e o meu cone está com... São dois cones sobrepostos. Isso. Então eu vou ter a imagem de quase que uma parábola em cima e embaixo. Isso mesmo. Por isso que no desenho lá, quando ele faz o corte, a hipérbole se parece com a parábola. Eu lembro até que você colocou assim, mas só que tem em cima e tem embaixo. Eu lembro que você colocou. Isso mesmo. Parece, mas não é. E é nessa aula que a gente mostra a diferença para vocês. Vamos junto então, olha lá. Falando da hipérbole, se um plano secciona um cone duplo em duas folhas, esse corte vai nos gerar aquela seção cônica chamada de hipérbole. Então aqui, ó, deixa eu pegar o azulzinho, fica melhor de visualizar. Aqui e aqui. Viu, professor Sandro? Parece duas parábolas, uma de cima e outra embaixo. Mas não é? Só Mas parece. não é. E aí, definição e elementos agora da hipérbole, vamos lá. Consideremos inicialmente dois pontos fixos, o foco 1 e o foco 2 também. Parecido um pouquinho com o que nós já estudamos agora há pouco na hipérbole. Sim, porque até inclusive a distância focal é a mesma, isso. Né? 2C. Só que agora com um detalhe, olha só. Imagine uma série de pontos tais que a diferença entre o comprimento do A até F1 e o A até o F2... Ou seja, né, no eixo maior, né? Aqui também vai ter eixo, tá, gente? Agora não vai ser um número constante, só que não vai ser maior do que nossa distância focal. Vai ser menor. Vai ser menor do que a distância focal. Outra coisa importante é a gente verificar que está em módulo, né? Isso, então, se der um módulo. valor negativo, mesmo assim se torna Positivo. porque a gente quer em valor numérico, a gente quer em valor absoluto. Isso. Né? Então precisamos que fique positivo. Na prática, isso pode ser feito com auxílio de régua, papel, lápis, 2 alfinetes e barbantes, da mesma forma que a gente fez, mostrou para vocês como pode ser feita a elipse, pode ser feita a hipérbole. E aqui a gente vai mostrar um GIF para vocês verem como que isso é construído, olha aí. Observe a construção. Que legal, ó. Ali os focos, tá vendo? Vem aqui com a gente, vamos ver junto? Ó, aqui parou. Parou, aqui está reto, ó. Nesse reto aqui nós faríamos a nossa elipse, né? Olha lá que legal. Então, na construção, do mesmo jeito a gente consegue fazer com lapisinho, régua, alfinetinho, né? Taxinha e barbante e constrói direitinho isso aí. É top, é tech, é agro, Massa. é massa. Legal, né? Muito bom, muito legal. Eu gosto. Olha, parece que o cara pegou a elipse e partiu no meio, né? E virou um plano. Também. Parece tanta coisa, mas não é. Mas não é.
Eu falei que parecia parábola. Parece, mas não é. Não é. Então, vamos ver as diferenças, né? Olha aqui que legal. Então, quando a gente pega essas distâncias, ó, do eixo maior, né, até o nosso foco, Do eixo maior isso. até o foco. As Foco distâncias, elas se permanecem constantes, do mesmo jeito que a gente fez na elipse. Vamos lá na lousa, que a gente vai mostrar para vocês de forma colorida. Olha lá. Então, quando a gente tem a distância, por exemplo, aqui, ó, do A até o F2, né? A F1 menos a F2. Uhum. Esse módulo é igual a mesma coisa do que do B, né? Isso. Isso. É a mesma coisa que a diferença também do B. Diferença. Isso. E aí, com isso, a gente vai fazendo sempre isso, vai dando sempre um valor constante, né? E esse valor constante vai ser menor do que a nossa distância focal. Beleza, que lá na elipse era maior. Né? Beleza? O conjunto de todos esses pontos do plano com essa propriedade a gente chama de hipérbole, né? Então, olha aí, agora a gente consegue visualizar direitinho, né, os pontos sendo construídos e a construção final dela. Mudou um pouquinho agora, né? Então, a distância focal continuou sendo 2C, né? Olha aqui, 2C. Agora a gente tem o 2A, né? Menorzinho, ó. Lembra que o 2A lá na elipse era maior? Era maior. Agora é menor. Tanto é que ela marcava o eixo maior, não é, da nossa hipérbole. Então a gente tem que verificar esses detalhes porque tem essas diferenças, por isso que vale a pena as anotações, tá? Anotem que vai dar certo. Vamos lá aos detalhes agora. Também temos uma construção de um teorema de Pitágoras. A gente também pode usar esse teorema por conta do nosso triângulo retângulo, né? Só que agora o Azinho é o cateto. O cateto. O B é também outro cateto e o C é a nossa hipotenusa. E aí vocês começam a entender por que na hora da aplicação lá no exercício, vira e mexe, nós nos atrapalhávamos com relação ao A, ao B ou ao C. Por quê? De acordo com a aplicação do exercício e do problema, esses A, B e C, eles mudam de lugar. Por isso que vocês não podem tentar decorar uma sequência de fórmulas. Você tem que entender como funciona e entender o que é cada um desses elementos. Não é bom decorar, né? E sim entender o que está acontecendo, porque cada um tem um detalhe importante, né? Então... Olha aí, beleza! O triângulo azul não freou no lugar certo. O triângulo alinhou, olha lá. Passou direto. Era pra estar aqui dentro, né? Mas tudo bem. É porque ele não quer. Ele não quer. Ele tá meio nervoso Sem hoje. querer próprio. Ele tá afobado hoje e não quis ficar lá no vermelhinho. Né? Depois fica querendo, conversa. Vamos lá então, nas cônicas, a parte da hipérbole, né? Vamos aos elementos? Vamos. Não muda muita coisa, né? F1 e F2 continuam sendo os focos, só que agora temos vértices, né? V1 e V2, ó. São os vértices da nossa hipérbole. Uhum. F1 vezes F2, né? É a distância focal, é 2C, né? Ou seja, a soma dos focos é o 2C. E esse V1 e V2, ou seja, a distância entre o vértice 1 e o vértice 2, é o que nós vamos chamar de eixo real. É um eixo que realmente vai estar lá marcado. Ah, esse eixo aqui é real. Isso. Agora, B1 e B2 já é um eixo imaginário. Que legal, né? Nós vamos ter que traçar esse eixo lá imaginando que ele existe para poder verificar justamente esse tamanho do A, né? Que é o comprimento que vai do 0, 0 até o nosso vértice. E agora a gente também tem a excentricidade, continua sendo C sobre A, só que agora essa excentricidade tem que ser maior que 1. Você vai entender por quê, beleza? Olha lá, então quando a gente define a hipérbole, a gente pensa que é o lugar geométrico dos pontos P, X e Y, né, de um plano tais que a diferença em módulo de suas distâncias é aquela que a gente falou que é constante, né? Igual a 2C, a distância focal. E agora maior que 2A, tá bom? Beleza. Agora vamos de equação, né? Quando a gente fala de equação, o que nos diz a equação da hipérbole? De toda forma, do mesmo jeito, a gente tem, claro, as características da hipérbole, né? A equação da parábola tem as suas, a circunferência também tem, e também temos na parábola, elipse e a circunferência, né? Isso. E agora a hipérbole. Então, as equações da hipérbole
também tem as suas particularidades e é muito importante você anotar, porque começa a misturar os assuntos, né? A gente já está trabalhando aí com algumas situações, algumas formas geométricas no plano cartesiano e se você não se apropriar dos detalhes, fica um pouquinho complicado. Então, anota, né? Isso. Faz uma página para elipse, uma página para hipérbole, anota os detalhes que vai facilitar bastante. E é por isso que a gente sempre coloca para eles o seguinte, como é muito parecido, tudo tem as características quase que iguais, no dia da prova do Enem, quando ele cobra questões que envolvem essa análise de geometria analítica, ele sempre dá o destaque de fazer você lembrar. Sabendo que na geometria analítica, né, o objeto formado, paraná, é uma hipérbole. E que na hipérbole ele vai te fornecer essas informações. Por quê? É muito difícil de você lembrar de tudo. Verdade? É muito difícil. Isso, ele já fornece as informações, fala de foco, fala de distância focal, fala de centro, já vai dar o direcionamento. E aí muitas das vezes... É só dar um estado e falar assim, eu lembro, eu estudei. Isso. Não, o Enem ele não quer que você lembre de tudo. Não. Ele quer que você use o seu raciocínio lógico para lembrar dentro do caminho que ele mostra, porque ele dá um direcionamento. Você tem que pegar o rumo, né? Para chegar no sucesso, tá certo? Beleza. Então vamos estudar agora as equações da hipérbole, uma por uma, e você vai ver as diferenças com relação à elipse, tá bom? Olha lá. Então, equações reduzidas da hipérbole existem também 4 casos, com 4 equações distintas. E todas elas a gente vai estudar uma a uma, porque elas são paralelas ou ao eixo X ou ao eixo Y. Bora ver? Vamos. Vamos lá? Então começamos assim, olha lá, vamos conhecer cada caso? Preste atenção aos detalhes. Ok. Vamos lá, ok. Primeiro caso. No primeiro caso, o nosso foco foi traçado no eixo X, certo? Então, o nosso eixo X vai ser o eixo que vai fornecer... Dominante, o real. É o real. Quem é o imaginário? É o B. É o B. Aí é o seguinte, né? Então, sempre quem é eixo real, quem domina, vai estar sobre o A ao quadrado. Isso. E aí, ó, chega no Enem, se você se deparar com uma situação dessa, se o sinal for de menos, você já sabe que é hipérbole. Se o sinal for de mais, você já sabe que é elipse. E é claro, né? Só isso de diferença? É só isso, mas é muita coisa, né? Então, olha, gente, foca no foco. Olha aqui com a gente. Se o sinal for negativo nesses tipos de equação, você está falando de hipérbole. Então quer dizer que se eu soubesse disso já na aula anterior, cheguei naquela atividade da Marquense que tinha 2 negativas, sinal negativo, pronto. já mandava embora. Mandava embora porque não é elipse. A elipse traz sinais positivos. Então eu fiquei com uma dúvida agora, porque assim, ó, lá eram 5 alternativas. 2 tinha número 1. Só que para ter o número 1 lá na igualdade, era fração. Não podia ter denominador. Isso, então eu mandava 2 embora porque não estava condizente. E 2 tinha negativo. 2 negativos. Já achava a resposta direta. Sem precisar nem multiplicar por aquele 4 lá. Então, se o Enem fizer isso, o aluno ficou atento aos detalhes, e aí aquele ponto importante. O detalhe vai te ajudar. Aí tem na paródia, né? Fique atento aos detalhes primeiro. Então, tem que ficar atento aos detalhes mesmo. E tá? isso o aluno ganha tempo, porque se ele sabe os detalhes, ele leu a questão, ele já conhece. Ó, agora eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ia jogar 4 fora e ia ficar só com a certa. Pois é. Nem e aqui é uma coisa conta. interessante, tá? Nesse caso aqui, o centro na origem, 0, 0. E o eixo real horizontal. O eixo real é o eixo X, por isso que ele está sobre o A, tá bom? Agora um detalhezinho, por que será que é negativo na hipérbole, positivo na elipse, né? Na elipse, os focos estão dentro dela, né? Já na hipérbole, os focos estão fora, porque ela fica ao contrário, assim, viradinha, né? E a gente vai até ver o seguinte, olha aqui, ó. O eixo imaginário foi traçado e ele dividiu um positivo e um negativo. Então, por exemplo, tem um positivo e tem um negativo, tá? Os 2 polos diferentes. Já guarda essa informação que te ajuda. O eixo imaginário, então, aqui está em Y, né? Por isso que quem domina aqui é o X, tá? Esse é o primeiro caso. Já sabemos que o segundo vem como? Y ao quadrado sobre o A ao quadrado, porque aí a minha hipérbole vai estar voltada para cima e para baixo. Vamos ver? Olha lá, segundo caso, desse jeito, ó. Então a equação é Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos, esse menos é o determinante aqui, né? E quem comanda nesse caso é o meu eixo real. Agora o meu eixo real está na vertical, certo?
Terceiro caso, a mesma coisa, só que agora deslocou um pouquinho. O meu centro da minha hipérbole não é a origem mais. O centro está fora da origem, mas de toda forma, quem domina aqui é o meu x. Vocês estão vendo aqui? Aparentemente, o eixo real é um eixo paralelo ao eixo x. Isso. E o eixo imaginário aqui é o eixo paralelo ao y, né? Beleza. Então quer dizer que são as mesmas equações da elipse, só que na elipse é positivo e na hipérbole é negativo? Uhum. Então se a gente conseguir montar um mapa mental com esses detalhes, vai ficar muito mais fácil para vocês resolverem os exercícios. Tentem trabalhar os detalhes, tá? O importante é saber quem é. Pela definição, você sabe quem é a hipérbole e quem é a elipse. Lembrando que, eu vou sempre falar aquela questão da Marquesa, porque ela, num ato de desatento, você resolve errado. Você faz errado porque ele disse que tinha os pontos na elipse. Então, os pontos estavam marcados na elipse, não era o foco. E o sinal negativo é que determina que é a hipérbole, né? Para o quarto caso, do mesmo jeito, só que agora o meu eixo real é paralelo ao eixo y. Então, quem domina a parada é o eixo y, tá? Aqui é o meu eixo real e o meu eixo imaginário é paralelo ao eixo x, também com centro fora da origem. Mas para os cálculos, os exemplos, a gente vai usar centro na origem, tá? Beleza? E aqui, mas como saber se a hipérbole tem eixo vertical ou horizontal? A pergunta que não quer calar. Basta observar x ao quadrado ou y ao quadrado nos numeradores, né? Então, se vamos perceber aqui as diferenças, ó. Enquanto a equação começa com termos em x, é eixo horizontal. Beleza. Ou seja, quando começa com y, é eixo vertical. Mas, na verdade, isso aqui pode estar até invertido. O importante é você perceber que quem está sobre o a ao quadrado. Tá? Verdade. É quem determina. Beleza? Olha lá. Aí, dentro disso que a gente consegue desenrolar direitinho, tá certo? Beleza? Beleza. Conseguiram entender as diferenças, perceber aí os fatores que a gente falou que são determinantes? Porque a elipse e a hipérbole são muito semelhantes, são parecidas, né? Os elementos se assemelham, as características, né? E aí, o determinante é isso, é você olhar uma equação e você saber se ela é uma hipérbole ou se é uma elipse. Perfeito. Mais do que a teoria, o melhor é a prática. Hora de mão na massa, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Hora de exemplos. Vamos lá? Exemplo de número 1. Vamos ver. Determine a equação da hipérbole de focos. Foco 1, 5 e 0. Foco 2, menos 5 e 0. E de vértices A1, 3 e 0 e A2, menos 3 e 0. Por aqui já fica bem nítido o seguinte. Quem é C? Quem é o A e que a nossa hipérbole foi traçada de maneira horizontal. O eixo real é horizontal. Então quem predomina é o x? Isso. X ao quadrado vai estar sobre o A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Pois é, olha aí que legal, né? A gente já vai determinando algumas situações, né? A gente já sabe então que esse aqui é o meu C. Né? Se o meu C é 5, eu também já sei lá que o meu A é 3, né? Esse aqui é o meu A. O meu A é 3. Se eu tenho o A3, o C5, lembra que nesse caso quem é minha hipotenusa? É o B. É o C. É o C, né? Verdade. Então, ó, temos um triângulo retângulo, que agora o meu C é hipotenusa, o meu B é um cateto e o A é o outro cateto. Né? E aí ficou bem fácil, porque 3 e 5... é uma terna pitagórica, né? Bem conhecida. Então, quem é o meu B? O B é 4. O meu B é 4, 3, né? 4, 5. Só invertendo aqui, porque o Azinho vai ser aqui. Aqui. E aqui vai ser o meu B. Né? E aí, então, os focos estão no eixo X, né? Por que estão no eixo X mesmo? Porque eu tenho ali, ó, o foco no ponto 5, 0 e menos 5 e 0. Então, focos no eixo X, porque quem está predominando aqui é o X, né? Olha lá, eu tenho valores de X e não tenho em Y, né? Então, com isso, focos no eixo X. Agora é só substituir, né? E partir pro abraço. Olha lá, X ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é A? 3.
ao quadrado. Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Quem é 4. b? Isso vai ser igual a 1. Então, vamos lá. X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Essa é a minha equação da hipérbole solicitada no exemplo de focos 5 e 0 menos 5 e 0 e vértices 3 e 0 menos 3 e 0. Lembra que os vértices, a distância entre os vértices é menor? 2A é menor do que 2C? Isso. Porque quem é que é o meu 2C aqui? O 2C vai ser 10. Vai ser 2 vezes 5, vai ser 10. Quem é o 2A? 2 vezes 3. 2 vezes 3, que vai ser 6. 6. Então, a gente está comprovando aqui que o 2A agora, na hipérbole, é menor que o 2C. E ele disse uma coisa, mas ele falou que na hipérbole a excentricidade sempre é maior do que 1, não é? Então, nós podíamos verificar quem é a excentricidade? Podemos também. A excentricidade é C sobre A, né? Aham. Ó, vamos lá. Excentricidade é o C sobre A. Excentricidade vai ser o C, que é 5, sobre o A, que é 4. 3. 5 terços. Isso. Vai dar 1,666. Então, já comprovou que é maior que 1, né? Maior que Sempre 1. tem que ser. Na hipérbole tem essa condição. Lá na elipse vai chegar até 0, né? Aham. Não tem negativo, lógico. Vamos de exemplo número 2? Vamos lá? Vamos. Então, o exemplo de número 1... vamos praticar ali. Exemplo de número 1 foi feito com sucesso. Vamos agora para o exemplo de número 2. Olha lá. Determine a equação da hipérbole de focos 6 e menos 6 e de excentricidade A igual a 3 sobre 2. Então agora ele me forneceu aqui o quê? Os focos E a excentricidade. e a excentricidade. Tá, Ainda mas... bem que nós praticamos lá atrás a excentricidade, né? mas vou usar a excentricidade para alguma coisa? Com certeza. Às vezes você precisa achar ou o C ou o A, né? Vai depender do exercício. Nesse caso aqui, como ele deu os focos, o que acontece? Esse meu foco já é o C, C. né? Então eu tenho C... Igual a 6. Deixa eu pegar o vermelhinho, que eu acho que fica mais visível, né? O meu C é 6. Então, se eu tenho C, eu tenho excentricidade, eu consigo achar o A? Consigo. Né? Então, a excentricidade é C sobre A. A minha excentricidade é 3 sobre 2, né? 3 meios. Quem é o C? 6. Quem é o A? Não sei. Posso multiplicar aqui cruzado, né? Poderia usar a dedução lógica também, mas vamos lá. 3 vezes A? 3A. 2 vezes 6? 12. 12. O meu A vai ser 12 dividido por 3. Quanto que é o meu A? 4. 4. Se eu tenho o A, eu tenho o C, eu também tenho o B. Tem. É só aplicar o teorema de Pitágoras, porque ele está querendo a equação, né? E a equação a gente já sabe que é com um eixo real x. Então a equação já é do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Quem é o A? Eu sei, mas quem é o B? Ainda não tenho, né? Então vamos praticar. Nesse caso, quem é a hipotenusa é o nosso C, né? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o C? O C é 6. Quem é o A? O A é 4. E quem é o B? Ao Não sei. 6 ao quadrado? 36. 4 ao quadrado? 16. Mais B ao quadrado, vou encontrar, né? 36 menos 16 igual a B ao quadrado. 20 vai ser igual a B ao quadrado. Posso parar. Eu posso parar, é isso mesmo. Peraí. Porque o que vai nos acrescentar, né? A gente resolver. Não vai acrescentar em nada, porque a fórmula precisa só do B ao quadrado, né? Então a gente pode parar por aqui. Certo? Certo. Vamos lá substituir agora? Vamos. Então vamos lá. X ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é A? 4 ao quadrado? 16. 16, já vamos colocar, né? Mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Menos. Olha aí que legal, né? Para isso que é 2 aqui, que aí um já percebe o que o outro está fazendo. B ao quadrado é 20, acabamos de encontrar. Igual a 1. Pronto. E é interessante você perceber esse detalhe de não precisar tirar a raiz. Porque, posso tirar? Posso. Mas vou ter um trabalhão para quê? Para depois colocar o B ao quadrado? Né? De novo, né? Então, não há essa necessidade. Pois é.
Legal, né? Então vamos lá de novo no passo a passo aqui, vamos dar uma examinada. A gente pode até junto com eles aqui e a gente fazer uma recapitulação do exercício, né? Eu gosto do exemplo 1, e aí é um detalhe importante, que eu não sei se com vocês, alunos, acontece isso. Quando eu vejo o exercício sendo feito, eu consigo aprender muito mais do que quando eu pego um exercício que está pronto já e tento entender o que foi acontecendo. Ah, com certeza. E o primeiro exemplo, eu tive que fazer tudo. E nós até colocamos lá, calcular excentricidade, calcular isso, calcular aquilo, para que você veja tudo acontecendo. Aí pega um exemplo 2, que está lá montado o gráfico já, que eu tenho só que tirar as informações. Se eu sei chegar até o gráfico, eu sei voltar do gráfico para a equação. Então, isso é importante. Aqui é uma via de mão dupla, né? Ou é fornecida a equação e você vai esmiuçar ela, tirar de lá os dados necessários, ou vai ser fornecido o gráfico ou os dados e você vai montar a equação. Isso. Então a gente precisa fazer das duas formas, né? Nesse caso aqui, que foi mostrado já a imagem, a gente já de cara já viu que são focos no eixo real, que é o eixo X. O eixo X. Então é quem predomina. Então a gente já sabe lá, ó, X ao quadrado vai estar sobre o A ao quadrado. E já tem que saber o seguinte, que o foco aqui na hipérbole é marcado no ponto C. Ele é o C. Ai, que confusão, né? Por que muda, né? Por que lá na elipse era A e agora aqui é C? Mas não, na elipse também era C, né? Era C também. Só na hora do triângulo, retângulo... Que o formato ficava diferente. Porque a nossa hipotenusa lá era A e aqui é C. Mas como a gente disse, não vamos se preocupar muito assim, é necessário essas letrinhas? Mas o mais importante é você entender o conceito e onde está cada coisa. Então aqui, ó, uma vez o foco, vocês viram que fica fora, né? Aqui o foco 6. Né? Então já é o C, C é 6. Pela excentricidade que foi dada no problema, a gente sabe que a excentricidade é C sobre A. C sobre A. Então se eu tenho C, eu tenho excentricidade, eu achei quem? O A. Eu tenho A, eu tenho C, eu consigo tenho B também. Porque é o Teorema de Pitágoras que vai me fornecer essa informação. Então, coloque em prática o Teorema de Pitágoras e vou achar o B. Aqui não precisava achar o B só ele sozinho, poderia achar B ao quadrado. B ao quadrado, porque a equação, ela já vem B ao quadrado. Pede B ao quadrado. Então não há necessidade, porque de toda forma a gente vai precisar elevar ao quadrado, para que a gente vai extrair? Imagina só o sofrimento. Eu tiro a raiz de 20. Depois... Vai dar... 4, não é exata, alguma coisa. Né? Depois eu vou ter que levar esse 4, alguma coisa ao quadrado. Vai dar 19,98, 96, 99. Que confusão. Então, se eu sei que na fórmula eu vou usar ao quadrado... Deixa assim. Deixo ao quadrado. Isso são técnicas, né, que a gente vai passando para vocês e a gente vai junto construindo conhecimento para ficar mais tranquilo, tá bom? Beleza. Vamos de brincando com os números? Vamos. Olha lá, o brincando com os números de hoje. E aí, qual será a perguntinha? Tá lançado o desafio. Que carro é esse? Que carro é esse? E aí, temos um emoji aqui, né? E esse emoji nos diz o que é o nosso desafio, né? Que carro tem que descobrir que carro é esse. Só pela figurinha? Uai, quando você está conversando no WhatsApp ou no Instagram com alguém... Você manda uma figurinha, você já quer dizer muita coisa, né? Algumas respostas são dadas usando alguns emojis, né? E, assim, é interessante porque o emoji, para um, tem um significado. Para outros tem outros significados, né? Então é importante, meio perigoso isso. É importante nós conhecermos alguns emojis. Eu sou muito... não sei uma palavra, né? Eu tenho muito receio do negócio dos emojis, porque assim... Vai que você quer dizer uma coisa, a pessoa entende. Uma vez eu mandei um emoji para uma pessoa, eu não sabia, eu mandei um emoji, recebi um texto... informativo. Então você é calejado já. Informativo falando sobre o que significava aquele emoji. Tem até, sabe assim, o emoji do lado do significado. Eu falei, caramba, eu agora uso só aqueles tradicionais. Ok. Positivo, né? Ou então as figurinhas que fazem agora. Tem as figurinhas que são bem legais também. Mas o emoji eu tenho um certo receio. Mas com esse emoji vocês vão descobrir que carro é esse. Então ficamos por aqui com mais uma aula, mas claro que a gente volta já com revisão, atividades de sala e tudo mais, tá certo? Já estamos de volta.